Olá pessoal, tudo bem? Então, mais uma aula da nossa disciplina de interface humano-máquina, interação humano-computador. Nessa semana com o tema de arquitetura de informação. As referências que a gente vai utilizar para essa aula, então é o principal livro que tem de arquitetura de informação disponível, tá, do Peter Morville e do Louis Rosenfeld. Vamos utilizar também conteúdos de dois sites que discutem a área de Design e User Experience, que é o Chief of Design e o Coletivo UX, com dois sites bem bacanas, com bastante informação legal, tá? Para quem quiser se inteirar da área, para quem quiser acompanhar bastante conteúdo em relação a isso. E as notas de aula ali do professor, e notas de aula e material cedidos aí pelo professor Dr. Guilherme Reis, um especialista em UX, com foco em arquitetura de informação, trabalha há muito tempo com isso daí, faz palestras, cursos, consultorias, projetos, enfim, e nos cedeu alguns materiais que a gente vai utilizar ali. Então, o que é arquitetura de informação? Então, vamos contextualizar ela dentro da ideia de UX, dentro da ideia do nosso conteúdo da disciplina. Quando você está desenvolvendo uma aplicação, um website, um aplicativo móvel, enfim, um software de forma geral, você tem um objetivo, você tem que cumprir um objetivo para o seu usuário. O usuário ele deseja procurar alguma coisa nesse sistema para poder utilizá-lo. Seja ela um documento para fazer um download, um produto no site de e-commerce, seja um restaurante num aplicativo do estilo iFood da vida. Enfim, ela precisa de uma informação, precisa de algum recurso e ela tende a entrar nessa aplicação para procurá-lo. Procurar, encontrar e entender como que está necessariamente esse recurso. Aí vem a pergunta, será que seu site é bom para disponibilizar essa informação para o seu usuário? Será que seu público consegue acessar essa informação desejada, consegue encontrá-la? Consegue entender, consegue utilizar essa informação? Então, dentro do projeto de design, a arquitetura de informação ela vem com o objetivo de ser como um organizador de conteúdo, tá? Dentro de uma determinada aplicação, de forma com que o usuário dessa aplicação consiga, de fato, encontrar e utilizar essa informação. Vamos fazer uma analogia bem simplificada. Não adianta você fazer um design, um jogo de cores, de formas, fontes muito bonito, se o usuário não consegue encontrar a informação e utilizar sua aplicação. Então o UX, e o design, a experiência, o design, a arquitetura, eles têm que trabalhar de uma forma que facilite ao usuário encontrar a sua ferramenta, a ter usabilidade, tá? na busca pela sua informação. Então a arquitetura de informação ela vem como ser um conjunto de mecanismos para organizar um conjunto muito grande de informações que você tem, tá? De forma a poder encontrar, utilizar, pesquisar essas informações e então poder ter acesso a elas. A UX ela acabou ganhando ainda mais campo numa época agora que a gente lida com volumes muito grandes de informações dentro das nossas ferramentas. Tá? Você tem ferramentas de busca que necessitam consultar em um volume muito grande de dados, você tem muitas informações que podem ser vendidas dentro de uma aplicação. Então, como que a gente organiza esse monte de informações dentro de uma aplicação, de forma que a aplicação possa permitir com que o usuário localize, navegue, certo? Utilize e entenda essas informações que estão sendo disponibilizadas pela nossa aplicação. Então, onde que vem as definições de arquitetura de informação? Considerar a arquitetura de informação em seus projetos de software visa garantir que as informações transmitidas sejam acessíveis e fáceis de localizar. Isso vem o conceito lá do livro de Information Architecture. Uma definição apresentada no site Chief of Design fala lá, a arquitetura de informação visa organizar o conteúdo de sites e aplicativos através de uma estruturação que possibilite aos usuários encontrar tudo o que precisam a fim de concluir tarefas sem muito esforço. E por último, uma outra definição que seria: a arquitetura de informação
deve permitir que o usuário encontre a informação que deseja sem ser afetado por informações desnecessárias. Então, dentro desse enorme volume de informações que nós temos, a arquitetura de informação ela visa organizar, dar uma estrutura para essa informação ser disponibilizada para o usuário e dar mecanismo para que o usuário possa buscar essa informação de forma eficiente, que ele possa encontrar essa informação, identificá-la, poder de fato dizer, opa, essa informação que eu quero, essa informação significa determinada situação, tá? E permitir que o usuário ele utilize uma ferramenta visualizando informações que são necessárias realmente para aquele uso, para aquela necessidade dele, e descartando informações que sejam desnecessárias. Ou seja, você tem um volume de X informações, mas o usuário não quer todo aquele X de informações. Ele precisa somente de uma pequena porção. Então, como que ele pode chegar nessa pequena porção de informação, de forma que ele não precisa dispensar carga cognitiva e física e ficar analisando se é ou não é um conjunto totalmente desnecessário de informação. Que aquilo que possa voltar para ele seja a informação que ele de fato deseja utilizar, né? Aí, como diz, né, sempre vem a pergunta, mas o que a arquitetura de informação faz? Tá? O que o arquiteto de informação faz? Qual que é a função dela, então, dentro de um projeto de desenvolvimento de um design, né, de uma interface? Então, ele pode ser citado ali pelos seguintes aspectos, né? A arquitetura de informação ela visa organizar tonelada de dados e sistemas para que as pessoas possam encontrar o que procuram. Imaginem como um bibliotecário da internet. Imagina uma biblioteca, né, que você tem lá as prateleiras organizadas por temas de livro, por numeração, ou por alguma abordagem nesse sentido, para organizar muitos livros, né? Então, imagine, faça uma analogia numa situação em que a pessoa chega lá na biblioteca, tem aquele monte de livro empilhado, você tem que procurar o livro que você quer naquele enorme monte de livros. Vai ser uma tarefa muito complicada. Mesma coisa acontece com informações em um website, em um aplicativo, quando você não tem uma estrutura de organização, certo? De organização, de rotulação, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Ela visa também ajudar as empresas a facilitar o processo de localização de produtos e serviços por seus clientes em suas páginas e aplicativos. Esse, então, é um aspecto muito importante da arquitetura de informação, bastante utilizado, bastante trabalhado. A gente vai ver alguns exemplos durante a aula, talvez no segundo vídeo, que envolvendo websites e aplicativos de e-commerce, né? Como que você vai encontrar o seu produto? Você entra num aplicativo de e-commerce, num website de e-commerce, que normalmente tem muitos produtos, tem uma quantidade bem considerável de produtos, e você precisa encontrá-los, tá? Como que acontece? A gente normalmente vai na ferramenta de busca, lá num texto, né? Digita um termo e depois a gente vai refinando essas buscas, né? Por que isso? Para até eu conseguir chegar naquele produto ou serviço que eu estou realmente procurando. Então, montar essa estrutura de como a pessoa vai fazer essa busca, né, essa localização, ela vai facilitar o encontro do usuário com o produto ou serviço que ele deseja adquirir, certo? E então, vamos dizer assim, facilitar fazer essa ponte de forma mais fácil desse encontro, né? Por quê? Se o usuário chegar numa ferramenta de e-commerce, ele não conseguir encontrar o produto, ele poderá assumir que não tem esse produto e saltar para uma outra ferramenta. Então o prejuízo acaba sendo considerável. E um outro aspecto da arquitetura de informação que é procura resolver os problemas de sobrecarga de informação que todos os usuários reclamam por aí. A gente tem muita informação hoje disponível, a gente tem muito conteúdo hoje disponível, e o usuário, se ele tiver que lidar com toda a informação, sem aspecto de filtro, de busca, enfim, lidar com a parte bruta, né, a quantidade bruta, para ele vai ser muito difícil usar uma ferramenta. Então a arquitetura de informação busca fazer essa intermediação. Então um exemplo aqui, né, de como funcionaria ferramentas com um ambiente de arquitetura de informação não planejado versus um ambiente planejado, né? Então do lado esquerdo aqui, vou abrir até o ponteiro aqui para ajudar. Desse lado esquerdo, a gente tem um ambiente onde nós temos o usuário, vários usuários, né? E embaixo aqui eu tenho um ambiente computacional, um site, um sistema de gestão, um software RP, um aplicativo,
com vários objetos, né, que podem ser encontrados e utilizados pelo usuário, banco de dados, documentos, imagens. Por eles estarem tudo em uma estrutura, digamos, única aqui, né, monolítica, os usuários acabam por tendo que consultar todos os recursos, tá, tendo um trabalho muito maior de consulta para poder identificar o conteúdo que ele tem. Por quê? Por uma falta de uma classificação, por uma falta de uma organização. Então eles acabam tendo que vasculhar item a item de produto, o que torna o trabalho muito cansativo, muito ruim, muito pouco produtivo, tá? Dentro daquele ambiente que ele quer trabalhar, porque para ele está tudo num balaio só, né? Agora aqui, nesse lado, eu já tenho um ambiente de informação planejado, ou seja, primeiramente, essa base, diferente da que está aqui, vocês podem ver que eles têm alguns quadrinhos aqui, algumas classificações, tá? Que faz o quê? Quem é empregado, veja, tem uma diferença de usuários. Aqui eu estou dizendo somente usuários no ambiente não planejado. Aqui eu tenho empregados, aqui eu tenho fornecedores e aqui eu tenho clientes. Então, primeiro aspecto, eu sei quem são meus usuários, tá? Qual o tipo de pessoa que quer acessar o meu sistema e, consequentemente, que tipo de informação esse usuário precisa. Eu já não tenho mais uma classificação genérica, já chamando todo mundo de usuário. Então, os empregados, eles precisam de determinado tipo de informação. Eles vão procurar essa informação somente num conjunto que retorne aquilo que eles precisam. Não tem por que eles procurarem informações nos quadros de fornecedores, porque eles não vão precisar. Você reduz drasticamente a quantidade de informação que ele vai utilizar, que ele vai ter que pesquisar, que ele vai ter que analisar, e você não dá para ele alguma informação desnecessária para ele analisar. Por exemplo, vou numa determinada ferramenta de busca, voltar uma informação de fornecedor que ele vai ser obrigado a analisar, tá? Mas que ele não vai utilizar. Então, não acaba melhorando, tá, a questão de tempo, de esforço, de análise dele. Então, no ambiente de informação planejado, você tem muito bem descrito quem são seus usuários, quais informações eles precisam, como eles devem chegar nessa informação. Então, você já não joga todo aquele balaio de informação para a pessoa ficar revirando ele, tendo dor de cabeça de planejar a informação. Não, você devolve para ele um conjunto de informações dentro daquilo que é a expectativa dele de encontrar. Isso diminui o tempo, isso diminui o esforço, isso facilita a operação do sistema por parte dos seus usuários. Um exemplo aqui bem bacana que eu peguei do livro do Guilherme, né? A gente tem aqui do lado direito, o que seria um mapa, vamos dizer assim, de uma ferrovia da cidade de Tóquio. Então aí vem a pergunta: se você fosse pegar esse desenho da ferrovia e fazer um mapa para os usuários do trem, para colocar nas estações, para os usuários, para as pessoas que circulam no dia a dia, para um turista que está chegando, o que você disponibilizaria de informação para esse usuário? Aí vem a pergunta, por exemplo, é importante para o usuário que entra no trem saber se a linha do trem faz curva para a esquerda ou faz curva para a direita? Não, não é importante. Por quê? Porque o usuário vai entrar no trem, tá, e vai, como diz, acompanhar o trem, independente de qual movimentação que os vagões façam para a esquerda ou para a direita. Entretanto, é importante para o usuário saber, ter uma ideia, que a ferrovia ela circula toda a cidade e tem uma ferrovia ainda no meio aqui que atravessa de um ponto A de um ponto B. Então um desenho, por exemplo, para otimizar essa seta ficou meio feia, mas vou tentar fazer aqui uma ferramenta para tentar otimizar, uma forma de otimizar, é fazer um desenho em que simbolize aqui que a ferrovia é um círculo que envolve a cidade, com a sequência das estações. É importantíssimo para o usuário saber a sequência das estações. Ele não precisa saber se o trem faz uma curva para a direita ou para a esquerda, mas ele precisa saber qual a próxima estação que ele vai passar. A indicação da linha cruzando no meio, né, da cidade aqui, e por ser aos pontos de referência, né, por exemplo, aqui ele destaca um ponto de referência, o Palácio Imperial. Então, alguma marcação indicando que essa estação aqui é a estação para você chegar em determinado ponto de referência da cidade. Então, veja que, nesse caso, você entrega para o usuário, você pega esse desenho da linha,
e você entrega para o usuário o quê? Um desenho que coloca informações que realmente o usuário precisa, ou seja, qual que é o escopo geral da linha, que era um círculo na cidade, quais estações tem, qual a sequência dessas estações e os pontos de referência principal. E você oculta do usuário aquela informação que não tem necessidade dele ficar analisando. Se a ferrovia faz curva para a esquerda, faz curva para a direita, enfim, qual a altitude do nível do terreno, são informações necessárias para o usuário do trem. Então você otimiza quais informações o usuário vai de fato utilizar. Então por que a gente deve se preocupar com a arquitetura de informação? Por que a gente deve, num projeto, a gente deve considerar? Primeiro, um custo para encontrar informação, certo? Quanto mais tempo você gastar para encontrar uma informação, mais tempo, maior o custo de operação de um determinado sistema. Tá? Isso pode gerar ali um problema, por exemplo, para aquela pessoa que está numa empresa ou está usando um aplicativo móvel para alguma ação que ele precisa encontrar rapidamente, uma informação para tomar uma decisão enquanto ele está na rua, ou que ele precisa ter uma certa agilidade. Se ele demorar para encontrar informação, isso vai ter um prejuízo para o usuário. O custo de não encontrar informação acaba sendo pior, porque se você não encontrar informação, aquela aplicação acaba sendo inútil para aquela tarefa que você precisa. Então o usuário vai ter uma tendência de não querer utilizar a sua ferramenta para aquela finalidade. Ele vai preterir sua ferramenta talvez por uma outra. Então o custo dele tentar procurar uma informação, a informação está disponível na sua base de informações ali, e ele não conseguir encontrar porque sua ferramenta não dá recurso para isso, é extremamente maléfico para a organização e para a ferramenta de forma geral. Posteriormente, tem o valor da educação, né? Os resultados de educar o usuário sobre um novo produto ou serviço relacionado ao que ele já procura. Por exemplo, eu posso entrar lá e fazer uma busca de um e-commerce, por exemplo, acessar um e-commerce, e fazer uma busca de um notebook. Aí, se eu buscar um notebook, a ferramenta já devolver para mim os modelos mais novos, os modelos com maior capacidade de processamento, de memória, para que eu possa analisar produtos mais novos disso aí. Então eu ter sempre aquela ideia de que se eu acessar a ferramenta e procurar um determinado produto, aquela ferramenta vai me retornar as melhores opções de produto para o que eu procuro, certo? Para o que eu estou do meu interesse. Custo de construção. O custo de construção de um site ele pode ser elevado, tá? Então ele pode ser difícil, mais alto, se você descobrir, tá, que lá na frente que o seu site tem problemas oferece problemas para a pessoa que quer procurar uma informação. O custo para você reconstruir esse site, para você criar ele, porque você percebeu que ele tinha algum problema de arquitetura de informação, é muito alto. Você tem que praticamente reconstruir toda a ferramenta, pensar em toda a sua organização de informação. O custo de manutenção, a redução do custo de manutenção, já que se você tiver uma boa estrutura de arquitetura de informação, você pode inserir novas informações nesse sistema de forma muito mais simplificada. É bem possível que você não tenha que mexer na estrutura da ferramenta, na estrutura do software, para que novas informações sejam inseridas e, consequentemente, identificadas, utilizadas pelo seu usuário. O custo de treinamento, tá? Se a gente pegar aí vamos o custo de treinamento trabalhar em dois aspectos, né? Se eu pegar um sistema ERP, por exemplo, dentro de uma grande corporação, dentro de uma empresa, é muito mais fácil se eu tiver uma estrutura de arquitetura de informação para que o usuário possa identificar onde estão as informações. Eu tenho um custo de treinamento muito menor, então eu tenho um treinamento muito mais otimizado para os usuários poderem encontrar informação dentro dessa aplicação ERP. Se eu estou falando de um website, se eu estou falando de um aplicativo móvel, eu tenho uma facilidade, eu posso proporcionar uma facilidade maior do usuário aprender a usar o meu software, usar a minha ferramenta, encontrar o que ele quer na minha ferramenta, e aprendendo melhor como vai usar a ferramenta, o usuário tende a ter dedicar, preferir a sua ferramenta em relação às outras. E o valor da marca, né? Não importa o quanto seu website é bonito, se o usuário não conseguir encontrar a informação desejada, ele não vai prestar. Então você pode criar uma marca, você pode criar uma ferramenta, um produto,
Mas se o usuário, no final das contas, ali, ele não tem condições de utilizar, ele não vai querer essa ferramenta não vai atender ele, e então ele vai acabar, digamos, sua ferramenta caindo numa situação de não utilizável, né? De um serviço que é inadequado para o usuário, isso poderá se espalhar e você poderá ter sérias dificuldades de tentar vender o seu produto ou treinamento. A arquitetura de informação, ela está envolvida, ela foi criada com base em três círculos conceituais: usuário, conteúdo e contexto. Então, um arquiteto de informação, quando ele vai fazer o seu projeto de arquitetura de informação, ele tem que pensar nesses três círculos conceituais: o usuário, o conteúdo e o contexto. Quando a gente fala de usuário, a gente está falando, são os utilizadores. Na verdade, o texto necessita de uma correção ali. São os utilizadores da informação, seus comportamentos, preferências e necessidades de informações que ele tem, né? Então, a gente está falando realmente das pessoas. Então, eu vou voltar rapidamente aqui nessa imagem, né, do fato de você identificar quem vai utilizar seu software, tá? Quem são seus usuários. Você não trabalhar com uma classe única de usuários, mas quem são seus usuários e qual será a necessidade de informações que eles vão ter. Então é papel, né, preocupações do arquiteto de informação quando se pensa no usuário. Realizar pesquisa com os usuários para identificar suas necessidades de informação, definir suas necessidades, identificar quem são as personas, ou seja, quais as pessoas, né, qual o perfil das pessoas que vão utilizar, fazer etnografia e observar como que os usuários podem utilizar o sistema, fazer análise de tarefas deles, realizar teste de usabilidade e documentar essas informações. Quando a gente fala de contexto, eu estou falando de políticas, culturas, regras de negócio, objetivos, missão da empresa. Então, se é da empresa ou do projeto que você está pensando, né? Então, se você pensa, por exemplo, num projeto de e-commerce muito grande, para você vender produtos para todo o país, você tem que pensar nas políticas do país, nas culturas, qual que é o objetivo, o que essa empresa quer atingir, certo? Como que ela quer vender, como que a pessoa pode encontrar um produto, qual vai ser o processo de negócio da organização, de forma geral. Então são as regras, o processo de negócio da organização de forma geral. Então ali entram preocupações como definição das regras, definição do escopo do projeto, gerenciamento do projeto, análise de negócio, definição do ROI, né, do Return of Investment, que seria você apresentar quanto que essas medidas vão trazer de melhorias, de retorno de investimento para a empresa, gerenciar expectativas de cliente e definição das restrições de projeto. E daí a gente já tem o conteúdo, que é o quê? O que a pessoa pode acessar? O que a pessoa pode procurar? O que o usuário pode ter acesso? O que o usuário pode se interessar dentro do software? Documentos, imagens, mídias, gráficos, planilhas, produtos, lista de itens, enfim, tudo que a pessoa pode procurar dentro desse seu sistema. Então você vai se preocupar com questões de indexação e catalogação, análise de XML e metadados, desenvolvimento de dicionários, mapeamento de sites, gerenciamento de conteúdo. Aqui até muito disso aqui, ó, desses conteúdos, desse aqui, eles têm muito a ver com gerência de informação, com a área de gestão da informação, como é aplicado muito em biblioteconomia e tal. E isso aqui pode ser utilizado e é utilizado dentro da arquitetura de informação. Análise de tarefa, teste de usabilidade e navegação e rotulação, ok? Então aqui a gente termina a primeira etapa dessa aula. Eu vou dividir ela agora. Na próxima aula, no próximo vídeo, tá, parte 2, a gente vai discutir componentes de arquitetura de informação.